Ao Academia Unibrasil. Solicito aos presentes a gentileza de desligarem seus celulares. Tem mais um nome aqui que precisa ser nomeado e esse aqui não nomeio agora. Tá. Informamos que, ao longo da palestra, perguntas poderão ser feitas à nossa convidada através de formulários específicos que se encontram com nossa equipe de apoio. Ao final, nossa convidada responderá a 5 delas, selecionadas pelos professores da Unibrasil. Agradecemos à Escola de Direito da Unibrasil, promotora desse evento, e a todos que contribuíram, direta ou indiretamente, para a sua realização. Agradecemos especialmente aos apoiadores deste evento, a Matra, EMATRA, TRT e OAB Paraná. Destacamos as presenças. Professora Marta, coordenadora do curso de Direito. Dirce Cleve, Clube Sorotimista. Cidalita Campos Hidalgo, Clube Sorotimista. Professor Calógero Pizzolo, catedrático de Direito da Universidade de Buenos Aires. Sônia Virmon, diretora da Escola de Educação em Direitos Humanos da Secretaria da Justiça. Outras autoridades serão nominadas pela própria professora Maria Tereza. O Unibrasil Academia recebe hoje uma convidada que tem pressa. Formou-se em Direito aos 21 anos de idade. Toda a sua brilhante carreira prova que a pressa era justificada. É uma mulher que tem muito a fazer, muito a dizer, e o tempo é pouco. Londrinense, Maria Tereza Willy Gomes foi aprovada em concurso público para o cargo de promotora da Justiça e logo conheceu inúmeras comarcas do Paraná como promotora substituta. Atuou como promotora em Cambé e em Ponta Grossa. Foi a primeira mulher eleita à presidência da Associação do Ministério Público e a primeira Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Paraná. Foi presidente do Colégio dos Procuradores, de órgão especial do Ministério Público, do Conselho Superior do Ministério Público e do Conselho de Curadores da Fundação Escola do Ministério Público do Paraná. Em 2011, assumiu como secretária de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Paraná. Em fevereiro de 2012, foi eleita vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Administração Penitenciária. Sua atuação tem sido destaque pela defesa intransigente dos direitos humanos. Maria Tereza é uma das mulheres paranaenses homenageadas pela Unibrasil como exemplo de trabalho em prol do desenvolvimento do Estado do Paraná, na edição 2011, pela comunidade acadêmica. Seu trabalho na questão de gênero é reconhecido por todos. A última iniciativa, junto às desembargadoras Rosana Fachin e Lenice Bodstein, é uma grande força-tarefa para a efetivação do Acordo de Cooperação Técnica, firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com diversos órgãos públicos e instituições, que visa melhorar o atendimento à mulher em situação de violência doméstica. Implementação da Lei 11.340, Lei Maria da Penha. Dentre as diversas atribuições dos participantes do acordo, encontram-se a formação de servidores, gestores públicos e magistrados na temática da violência contra a mulher, o incentivo e apoio à criação e fortalecimento dos juizados de violência doméstica e familiar e outros serviços da rede de atendimento às mulheres em situação de violência. Nesta empreitada, entre várias outras unidades significativas da área jurídica ou de educação, será também auxiliada pela Unibrasil, através do seu curso de Direito, Psicologia, Serviço Social, entre outros. Será auxiliada também pelas Sorotimistas do Paraná, que temos 2 representantes aqui. Permitam-me citar o professor René Ariel Dotti. Um sistema legal de natureza penal e penitenciária
estruturado sobre as bases de um Estado democrático de direito, deve proteger a dignidade da pessoa humana, cujo relevo é demonstrado no primeiro artigo da Constituição, ao lado de outros 4 princípios fundamentais: a soberania, a cidadania, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Nesse sentido, foi lançado recentemente pela Secretaria de Justiça o novo modelo de gestão da execução penal do Estado do Paraná. É uma iniciativa de grande amplitude que envolve a parceria da Secretaria, do Departamento Penitenciário, de inúmeros órgãos federais e estaduais, públicos e privados. Tem o objetivo de criar condições para a reintegração e ressocialização dos detentos. Como disse a secretária Maria Tereza, estamos mostrando que é possível transformar as nossas prisões em locais de educação, trabalho, profissionalização em um ambiente de paz. Com isso, estamos buscando reduzir a violência e a reincidência e colaborando para a pacificação social. Por isso, a importância e a honra de recebermos hoje Maria Tereza Willy Gomes. Quero, inicialmente, agradecer a generosa saudação feita pela doutora Wanda, professora a quem também rendemos as nossas homenagens por toda a sua trajetória acadêmica na Universidade Federal do Paraná e nesta conceituada instituição de ensino. Quero saudar, de uma forma especial, a senhora Dirce Cleve e a senhora Cidalita Campos. São 2 pessoas que se dedicam muito à questão da prevenção à violência contra as mulheres, fazendo um belíssimo trabalho, que é o trabalho voluntário das pessoas envolvidas na entidade Soro Optimista. Registro uma saudação especial à doutora Marta Tonin, também professora de grande destaque no meio acadêmico, e o agradecimento por estar contribuindo conosco no Conselho Penitenciário do Estado do Paraná como conselheira. E, se me permitem, na pessoa, então, da doutora Marta, saúdo os professores desta casa que nos honram e nos prestigiam com a presença. Quero fazer uma saudação especial também à Sônia Virmon, que é diretora da escola, está conosco, ao Saraiva, diretor do complexo, ao Cione e o Ébio, que são 2 servidores da CEJU, que estão trabalhando no processo de implantação das APACs, ao nosso assessor, Dr. Miguel Godoy, e agora a saudação carinhosa a cada um dos acadêmicos que aqui estão, dizer a alegria de estar aqui proferindo algumas palavras. Palavras que talvez sejam muito mais de prática do que de teoria. Ultimamente, o tempo tem sido um pouco curto na Secretaria de Estado da Justiça e sequer está sendo possível preparar um texto, porque as atividades são muito intensas. Gostaria de dar um cenário rápido a respeito da questão da execução penal. E muitos dos senhores podem estar aqui perguntando, mas o que é que eu tenho a ver com a questão prisional? Eu diria que todos nós, de alguma forma, temos alguma relação com a questão prisional. E talvez a fala de hoje, e este é o meu objetivo, possa contribuir naquele momento em que a gente, às vezes, quer escolher um tema para pesquisar alguma coisa. Então, quero contribuir um pouco, talvez, com algumas ideias que possam contribuir para alguma pesquisa acadêmica. A Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos
É uma secretaria que tem um porte significativo dentro da estrutura do Estado. Ela tem hoje mais de 3.000 servidores e é responsável por 3 eixos importantes, que é o eixo do sistema penitenciário, através do Departamento Penitenciário, que é coordenado pelo professor Maurício Kine. Nós temos o PROCON, também vinculado à secretaria, hoje coordenado pela doutora Cláudia, e temos o Departamento de Direitos Humanos, coordenado pelo professor Gediel, que também é professor da Universidade Federal do Paraná e coordenador da pós-graduação. E no Departamento de Direitos Humanos, ali, uma interface com diversos conselhos. O Conselho Estadual de Direitos Humanos, Conselho Estadual do Idoso, Conselho Estadual da Mulher, Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, enfim, vários outros conselhos, que também é uma temática bem diversificada. O nosso objetivo hoje é falar sobre a questão do sistema penitenciário e falar de um novo modelo de gestão da execução penal no Estado do Paraná. Eu diria que é pela lei de execução penal, é pela execução penal que se vive o direito penal. A execução penal é que dá concretude a todas as nossas teorias aqui de direito penal. Porque, a partir do momento em que o ser humano é condenado a cumprir uma determinada pena, nós precisamos enxergar essa pessoa como ser humano. E, ao enxergá-la como ser humano, nós precisamos compreender de que forma o Estado, seja o Estado por si, seja o Estado através de parcerias, consegue cumprir a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Constituição Federal, e consegue cumprir a Lei de Execução Penal quando ela trata das diversas formas de assistência. Pois bem, eu vou fazer uma fala um pouco crítica, mas crítica propositiva. Acho que se eu tivesse que me filiar a uma linha da criminologia, seria da criminologia crítica propositiva. Mais importante do que criticar é ajudar a encontrar um caminho para solucionar um problema, sobretudo quando esse problema diz respeito ao ser humano. Mapa da violência. Mapa da violência é um trabalho, uma publicação, um estudo feito pela Unesco, junto com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, e ela nos revela algumas questões da violência. E diz lá que a violência é preocupante porque, e aqui eu quero fazer uma relação com os direitos humanos, porque viola o direito à vida, o mais fundamental dos direitos humanos. Então, nós vamos falar do direito à vida, que é o mais fundamental dos direitos humanos, e vamos falar de um outro lado, que é a maior violação dos direitos humanos no Brasil, que é a superlotação dos presídios. Pois bem, a violência tem uma relação direta com a prisão, porque as pessoas que estão encarceradas, grande parte cometeram crimes que estão relacionados à violência. E um dos grandes entraves para o desenvolvimento do nosso país está na questão da violência. E nós precisamos compreender o conceito da violência para saber de que forma nós vamos tratar as pessoas que cometeram esses atos de violência e que estão encarcerados. A fala se divide em 3 tópicos. O primeiro deles, superlotação nos presídios. Segundo, gestão prisional, que é o motivo desta fala. E o terceiro, algumas reflexões de política criminal e penitenciária. Superlotação nos presídios. Vocês sabem que o Brasil é o 4º país com maior número de presos no mundo. São 500 mil presos no Brasil, dos quais 55 mil presos em cadeias públicas superlotadas. E dos 55 mil presos em cadeias públicas superlotadas, o Estado do Paraná, no início do ano passado, possuía um contingente de 16.500 presos sob responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública e 15 mil presos sob responsabilidade da Secretaria de Justiça. A rigor, a questão prisional deveria estar toda centralizada na Secretaria de Justiça. Mas hoje nós temos ainda 2 realidades.
A notícia boa é que, em um ano, nós conseguimos reduzir de 16.500 para 12.500 presos, uma redução de 4.000 presos em um ano. E nós temos uma estratégia de gestão para, até o final da gestão, assumir a gestão de vários estabelecimentos penais, como já estamos fazendo em Foz do Iguaçu, Londrina, logo será feito em Ponta Grossa, enfim, tem lá uma série de comarcas, uma série de planejamentos, projeto para construção e ampliação de unidades penais, e aí um investimento numa parceria com o governo federal, que envolve 160 milhões de reais para a construção de novos presídios, e tem uma série de situações que demandam uma reacomodação para reduzir a superlotação. Pois bem, mas a superlotação nos presídios aqui no Paraná, que é a segunda pior do Brasil, e que é a maior violação dos direitos humanos, que é a superlotação nas cadeias públicas do interior sob responsabilidade da CESP, nós estamos gradativamente assumindo pela Secretaria de Justiça, esperamos até o final da gestão assumir a maior parte da gestão prisional das cadeias e temos como meta acabar com a superlotação. Segundo, no que diz respeito à gestão prisional. Na gestão prisional, nós sabemos que o Estado, e aí me refiro ao Estado de uma maneira ampla, por si, não consegue dar conta de um problema dessa magnitude. Então, desde o início da gestão, todo o nosso corpo da Secretaria de Justiça, os nossos servidores estão empenhados. Nós já fizemos um diagnóstico preciso da situação prisional dos 15.000 presos da SEJU, já identificamos várias questões que precisam ser feitas e que já estão sendo feitas, objeto de intervenção, e celebramos um pacto, que é um documento firmado entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil. São os 3 poderes constituídos e são as 3 instituições essenciais da Justiça. Esse pacto traz uma série de indicativos do novo modelo de gestão da execução penal do Estado do Paraná. Está disponível no site da Secretaria de Justiça para aqueles que quiserem conhecer de uma forma mais detalhada. E, fundamentalmente, esse pacto, que foi assinado durante uma sessão solene do Tribunal Pleno, no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ele indica aqui várias medidas a serem tomadas pelo Executivo, pelo Judiciário, pelo Ministério Público, pela OAB, enfim, de que forma cada um dos partícipes pode contribuir para um novo modelo de gestão. Essa solenidade realizada no Tribunal de Justiça, dentre várias questões que foram também assinadas ali em razão desse pacto, ali foi assinada a lei que autorizou o convênio do Estado com as APADs, que são Associações de Proteção e APACs, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, com as APADs, que diz respeito à drogadição, alterou o fundo penitenciário, criou algumas varas, criou a Vara de Execuções Penais de Piraquara, onde nós temos mais de 6.000 presos, e a sede da Vara de Execuções Penais é em Curitiba. Então, agora foi criada a VEP em Piraquara. Também criou a Central de Vagas, que é uma forma de disciplinar o ingresso dos presos no sistema, criou o alvará de soltura, enfim. Aí tem uma série de outras atividades, mas o objetivo principal do pacto é operacionalizar essas ações visando aprimorar a gestão do sistema. Qual é o nosso público-alvo? Nosso público-alvo, e prestem atenção nisso, são usuários de álcool, crack e outras drogas. Que nós entendemos que a maioria daqueles encarcerados, de alguma forma, eles possuem uma relação com a drogadição. Entendemos que é fundamental não apenas investir na gestão do sistema de execução penal enquanto estão encarcerados, mas de buscarmos uma política de prevenção em relação às drogas. Os presos provisórios, os condenados, etc., etc., etc. Muito bem, os defensores, os servidores do sistema penitenciário, que também precisam passar por capacitação, os próprios membros que integram os poderes e o envolvimento da comunidade. Alguns comentários aí, agora a questão de tempo talvez não permita, mas eu acho que algumas questões administrativas precisariam ser remodeladas. Segundo a ideia de linha de ação e transformação de prisão em escolas, oficinas de trabalho e ambiente de paz, o esporte não deveria ser lembrado no ambiente prisional?
Sim, eu acho que o esporte deve ser lembrado, até porque com a prática esportiva, né, e nós que praticamos esportes, eu ultimamente não tenho tido muito tempo para essa prática, mas acho que a prática do esporte, ela produz uma substância que é a endorfina, né, que ela inclusive acalma as pessoas, diminui o estresse, eu acho que isso é fundamental. Estamos também trabalhando nessa linha, né, embora ainda possa ser potencializado, e quem tiver ideias na área dos esportes que possa contribuir, é bem-vindo. Há uma série de, na verdade, 4 perguntas envolvem a questão da justiça, da possibilidade de redução da pena em questões de crimes graves, como latrocínios, por exemplo. Então, se realmente é justo que as pessoas tenham essa possibilidade. Bem, a redução da pena na execução penal, ela acaba, né, acontecendo por força, às vezes, da remissão da pena, o que eu acho justo, que é um estímulo à escolarização e à profissionalização, independente do crime cometido. Em relação ao latrocínio, eu acho que a pena tem que ser muito severa, sim, porque nós não podemos abrir mão quando se fala de violação ao direito à vida de uma pessoa, né? E ali uma pessoa vítima de latrocínio perdeu a sua possibilidade de continuar vivendo. Mas em relação ao furto, o roubo sem arma, em relação ao tráfico de pequena quantidade de substância entorpecente, uma série de outros crimes, eu acho que nós precisamos rever a nossa legislação. 2 ou 3 perguntas relacionam a possibilidade de geração de renda do apenado, em relação ao ressarcimento à família ou às vítimas a quem ele tenha produzido eventualmente dano. Perfeito. É a proposta, né, de alteração legislativa na perspectiva da justiça restaurativa, que em alguns estados, alguns juízes, né, alguns juízes alternativos, alguns juízes mais progressistas já estão aplicando, e que a nossa legislação no rol de penas alternativas ainda não prevê a justiça restaurativa no sentido da composição desse dano. Eu acho que devemos, né, sustentar nessa linha de justiça restaurativa e de modificação da legislação. E, enquanto a legislação não for alterada, o trabalho de convencimento, inclusive, dos juízes, promotores, advogados, para que a justiça se antecipe e já comece a aplicar essas medidas. Muitas perguntas relacionando a questão da administração privada versus a administração pública, e principalmente em relação a temas como racismo, como ressarcimento, como a questão da dignidade do trabalho, aplicação dos princípios de direitos humanos em um modelo ou em outro modelo, em relação ao público e ao privado, e a questão do racismo, trabalho em relação ao racismo, etc. O público e o privado, né, são, às vezes, eles têm enfoques diferentes em relação a determinadas temáticas. Acho que na execução penal, em relação a alguns temas, eu acho que o Estado não pode abrir mão, né? Principalmente quando se trata de violação de direitos humanos, acho que o Estado não pode simplesmente abrir mão. Ele tem que saber traçar essas políticas públicas, discutindo com o privado, que seria a comunidade ali representada, mas isso através dos conselhos, que são os espaços legítimos de discussão de políticas públicas. E aí sim se fala em democracia participativa, mas o Estado não pode simplesmente ignorar ou abrir mão de questões que são violações a direitos humanos, que implicam questões de racismo, questão, né, de grupos determinados também que são vitimizados. Isso tem que ser palco de discussão permanente no Conselho Estadual de Direitos Humanos. Terminamos assim as perguntas da manhã. Em nome da Unibrasil, agradecemos à doutora Maria Tereza Willi Gomes pela palestra proferida e, essencialmente, ao desafio lançado pela nossa secretária em relação à possibilidade de trabalhos acadêmicos sendo gerados dentro da instituição. Temos aqui professor de penal presente. Se nós podemos responder a esse desafio realmente. Muito obrigada a todos, docentes, discentes, em nome das Faculdades Integradas do Brasil, Unibrasil, agradecemos a presença de todos por terem prestigiado esse evento. Obrigada, tenham um bom dia.
bom então, acabou que você sobe, tá? É 15 pra meio-dia que você tem que pegar ele lá, tá? Beijo, se cuide na rua, tá? Tchau. Oi. Tchau, tchau. Mentira. Ei, eu tenho que levar o notebook, câmera, tudo e eu não sei desmontar nada. Vai que você Já te ajudo. Já ajudo tu. ajuda não, você vai fazer. Qualquer coisa que eu mexa errado aqui, você vai ter que parar aqui na sessão, viu?